Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos meditar em algumas passagens que falam da manifestação da fé que o povo teve diante de Jesus e por isso receberam milagres. Nós precisamos entender que Jesus está sempre atento ao que nós estamos pedindo. O Pai está sempre com seus olhos postos sobre toda a terra e postos sobre cada um de nós, postos sobre as situações que estamos vivendo, as dificuldades, mas nós precisamos ter uma atitude proativa, chegar até Ele, nos prostrar, adorar, reconhecer a autoridade divina que está sobre Ele, e levar as nossas súplicas, os nossos problemas, as nossas angústias diante do Senhor e Ele vai lhe atender. Então vamos analisar aqui algumas passagens e vários contextos diferentes onde houve cura por causa da manifestação daqueles que estavam necessitados e que viram em Jesus o poder de cura. Abra sua Bíblia em Mateus 17 e vamos ler do 14 ao 20. E quando chegaram à multidão, quando Jesus chegou, aproximou-se-lhe um homem e, pondo-se de joelho diante de Jesus, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Então vamos analisar primeiro a atitude deste homem que estava numa situação desesperadora, com seu filho tendo esse tipo de comportamento, uma hora caía no fogo, outra hora caía na água. Ele estava, na verdade, endemoniado. Mas ele creu em Jesus, ele chegou e se prostrou diante de Jesus e apresentou a sua situação. E Jesus, chegando então diante daquela situação, repreendeu o demônio, que imediatamente saiu daquele menino. E desde aquele momento o menino ficou sarado. Então, nesse contexto, Jesus confirma que a nossa fé tem que ser firme, tem que ser consistente para não entrar dúvida no nosso coração. Às vezes nós já chegamos diante do Senhor com dúvidas e quer que o milagre aconteça. Nós precisamos ir com a fé firme e consistente. Quando há dúvida no nosso coração, a fé não funciona, o milagre não acontece. Agora, como nós tornamos firmes a nossa fé? Não é de graça, não é num passe de mágica. Vai depender da sua relação íntima com o Senhor. Vai depender de você estar ouvindo a voz dele através desta relação íntima. Então, exige de nós uma atitude proativa de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da sua palavra, reservarmos um tempo para buscar esta comunhão e através disso essa fé é firmada em nosso coração. E quando nós estamos naqueles momentos de angústia e de dificuldade, nós vamos ao Senhor já com esta intimidade e apresentamos a Ele a nossa situação. E Ele com certeza vai nos dar uma resposta. Vamos agora em Marcos 10, de 47 a 52. Nesse contexto, havia um cego que viu Jesus passar e ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele já reconhecia Jesus como filho de Davi. E muitos que estavam ali ao redor daquele cego repreendiam a ele e mandavam ele se calar, que ele estava perturbando ali o ambiente. Mas ele não se incomodou com essas repreensões que vinham dos homens. A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou
e mandou que o chamasse. E aí aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, chegou até o cego e disse: tenha bom ânimo. Veja que o bom ânimo é importante também para que as coisas aconteçam. Tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Nós precisamos ter um bom ânimo, nós não podemos nos enfraquecer, a nossa alma não pode estar abatida, a nossa alma precisa estar animada, crendo no poder que há em Jesus Cristo, para nos curar, para nos libertar de uma situação, para resolver um problema que aos nossos olhos são muito difíceis. Então, aqueles que estavam ali ao redor dele disseram: tenha bom ânimo e levanta-te, porque ele te chama. Então o cego se levantou e foi ter com Jesus. E aí Jesus perguntou a ele. Veja que Jesus simplesmente naquele momento não impôs a mão sobre ele e disse: você está curado. Não, ele perguntou àquele cego: que queres que eu te faça? Ele queria ver a convicção que havia no coração do cego. E perguntou: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, eu quero enxergar. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então nós vemos aí a insistência do cego para que Jesus desviasse o seu olhar para ele e o curasse, mesmo diante da repreensão de todos aqueles que estavam ali ao redor, mandando que ele se calasse. Mas quando Jesus viu aquela determinação, aquela fé que estava no seu coração, a cura aconteceu e Jesus deixou muito claro: foi a tua fé quem salvou. Eu tenho poder de cura, mas eu não vou curar quem não tem fé em mim. Então precisamos fortalecer a nossa fé a cada dia, tornar ela consistente para que não entre dúvida no nosso coração com relação ao poder que há em Jesus Cristo para resolver todas as nossas situações. Vamos a mais uma passagem. Vamos agora a Mateus 9, de 1 a 8. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou a uma cidade. E eis que trouxeram a Jesus um paralítico que estava deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, não do paralítico, deles que levaram o paralítico. Muitas vezes nós temos que pegar pessoas também que estão com a fé enfraquecida, que estão com dúvida no coração, que já não acreditam em mais nada. E a nossa fé vai animar aquela pessoa, vai levar aquela pessoa até Jesus, para que ela experimente também um milagre na sua vida. E foi isso que aconteceu aqui, nesse caso do paralítico. Não foi o paralítico que exerceu a fé, foram aqueles que estavam ao redor do paralítico que carregaram ele e levaram até Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Veja que sempre Jesus está chamando a atenção para o bom ânimo. Nós não podemos ser pessoas desanimadas. Nós temos que crer, mesmo que a situação seja extremamente difícil. Nós temos que crer, mesmo que a situação seja impossível aos nossos olhos. E Jesus disse a ele: tenha bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Jesus está fazendo aí uma associação da enfermidade daquele paralítico com o pecado, porque nós viemos de geração de pecado. E o pecado traz enfermidade ao nosso corpo, à nossa alma, à nossa mente. Mas quando nós estamos já no caminho do Senhor, nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo embranquecidos, então a sujeira do pecado está sendo tirada. E nós vamos perceber como nós temos uma outra saúde, como nós temos
uma vida muito mais saudável. E ele está associando aqui aquela paralisia daquele homem ao pecado. Tanto que ele diz, os teus pecados são perdoados. Mas ao redor ali existiam escribas, fariseus, que estavam contestando, ele tem poder para perdoar pecados? Quem é ele? Porque os fariseus, os escribas, não aceitaram Jesus como o enviado do Pai, como o Messias. Por isso ele foi morto na cruz. Mas Jesus, lendo os corações, porque ele penetra no nosso íntimo, ele penetra nos nossos pensamentos, no nosso coração, e ele lê e sabe todas as coisas que estão acontecendo no nosso interior. Ele disse, o que é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Para que saibais que o Filho do Homem, é um dos títulos de Jesus, Filho do Homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele se levantou e foi para a sua casa, andando. Ele chegou paralítico, levado por outros. Aqueles que estavam ao redor dele exerceram fé por ele, levaram ele até Jesus. E ele viveu o milagre e foi curado. Mateus 9, 18 a 26. É importante você ler essas passagens para você fixar e absorver mais a mensagem. Então, em Mateus 9, 18 a 26, nós lemos, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe romano. Qual foi a primeira atitude deste chefe romano, que não era judeu, e os romanos perseguiam os judeus? Ele adorou a Jesus. Então veja que isso é uma chave que o Senhor está nos dando aqui. Vá a Jesus sempre com espírito de adoração. Vá com espírito humilde. Não ache que você pode exigir dele que ele opere um milagre na sua vida. Ele tem autoridade para operar o milagre, mas vá sempre no espírito de adoração e de humildade. E esse chefe chegou diante de Jesus e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e eu sei que ela viverá. Veja a fé que ele tinha em Jesus. E Jesus, se levantando, seguiu, e juntamente com Jesus foram os seus discípulos. E quando Jesus estava se dirigindo à casa desse chefe romano para ressuscitar sua filha, veio uma mulher que já havia 12 anos padecia um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos, já tinha consultado todos os médicos da época e nenhum deles conseguiu curar. Mas ela também exerceu uma fé em Jesus e disse, se eu tocar pelo menos na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Veja que fé, porque Jesus, como filho de Deus, como um santo, sem qualquer pecado, a virtude estava em todo o seu corpo. Bastava tocar nas suas vestes. Essa virtude iria atuar sobre aquele que teve a fé e tocou nas suas vestes. Então nós precisamos nos aproximar de Jesus a cada dia, cada vez mais, e tentar tocar em Jesus para que nós possamos viver milagres que precisamos. Então ela tocou na orla das suas vestes e imediatamente ela ficou sã. E a Bíblia diz que Jesus sentiu que saiu virtude do seu corpo. Virtude é poder. Jesus sentiu que saiu poder do seu corpo e curou aquela mulher. Então Jesus voltou para ela, se dirigiu a ela, que estava ali no meio da multidão, e disse, tem ânimo. Olha Jesus chamando a atenção de novo para a questão do ânimo. Se nós formos pessoas desanimadas, descrentes, que não estamos acreditando em nada, nós não experimentaremos milagres. Nós não experimentaremos
a cura, a salvação que vem através de Jesus Cristo. Então Jesus se dirigiu a ela e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Jesus tinha poder de cura? Tinha, mas ele queria ver a fé das pessoas. E quando nós temos essa fé, Jesus vem e nos cura. Mas ele disse: foi a tua fé que te salvou. Porque se você não tivesse fé, eu não iria até você. Eu não iria até você para lhe curar. E imediatamente esta mulher ficou sã. E quando Jesus chegou à casa daquele chefe romano, tinha muitas pessoas ali ao redor daquela menina que tinha acabado de falecer e tinha muito alvoroço ali na casa. E quando Jesus checou aquele ambiente espiritual, ele viu que tinha muitas pessoas descrentes, que não acreditavam que Jesus podia chegar ali e ressuscitar aquela menina. Então Jesus disse: retirai-vos, saiam daqui do ambiente, vocês não estão contribuindo em nada, vocês não estão tendo fé para contribuir, para que haja um milagre. Saiam, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. E diante dessas palavras de Jesus, o povo que estava ali começaram a rir. Então o povo foi posto fora daquele lugar. Jesus entrou, pegou na mão da menina e a menina se levantou. A menina foi ressuscitada. Então aqui tem outra mensagem para todos nós. Porque Jesus quer usar cada um de nós também para, em nome dele, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. Mas ele não vai pegar qualquer pessoa, ele vai escolher aqueles que estão se aproximando dele, que estão buscando essa intimidade com ele, para que este poder, esta virtude que está em Jesus, venha, flua através de nós, e quando nós impusermos nossas mãos, o milagre aconteça. Quando nós falarmos uma palavra de poder vinda dos céus, o milagre aconteça. Então, nós temos que limpar o ambiente espiritual também. Se tem pessoas descrentes, se tem pessoas que estão zombando, duvidando da sua fé, retire elas e depois atue no nome do Senhor. Vamos agora a outra passagem, que está em Mateus 15, de 22 a 28. Essa passagem fala de uma mulher cananeia. A mulher era cananeia, ou seja, não era uma mulher judia, não era uma mulher do povo de Deus, mas ela também tinha desenvolvido uma fé em Jesus. E ela começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Então veja que nós já temos aqui o segundo caso de pessoas que estavam endemoniadas, possessas pelo reino das trevas. E Jesus, que era do reino da luz, libertou essas pessoas. E nós estamos também neste reino da luz. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E agora nós estamos nesta caminhada para receber cada vez mais este poder, esta autoridade espiritual para atuar no mundo das trevas, libertando aqueles que estão possessos por esses demônios. Então, os discípulos mais uma vez diziam para Jesus: Senhor, despede esta mulher, ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus queria testar o coração daquela cananeia, daquela mulher cananeia. E chegou para ela e até humilhou ela e disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela não se ofendeu, ela não se contentou com aquela resposta de Jesus.
E a Bíblia diz que ela chegou diante de Jesus e o adorou. De novo, a atitude de adoração, o espírito de adoração, de reverência, de reconhecimento da autoridade espiritual que está em Jesus, vai contribuir para que os milagres aconteçam. Ela chegou até Jesus, o adorou e dizendo: Senhor, socorre-me. Ela clamou, ela suplicou desesperada. E Jesus ainda testou aquela mulher e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Chamou ela de cachorrinhos, botou ela no nível lá embaixo. Mas sabe qual foi a resposta dela? Ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem também as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela estava dizendo a Jesus: uma migalha que venha de ti, Senhor, vai curar minha filha, vai libertar minha filha dos demônios que estão sobre ela. E Jesus, vendo aquela fé tão grande, depois de ser humilhada, depois de ser comparada aos cachorrinhos, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. É bom nós irmos percebendo todas essas chaves, todos esses detalhes que contribuíram para que o milagre acontecesse. E em Efésios 6, de 14 a 16, leia e reflita essa passagem, porque Paulo nos mostra aí que a fé faz parte da armadura de Deus. Nós estamos aqui guerreando. Todos os dias estamos guerreando. Estamos numa batalha espiritual. Se tem lugares aqui na Terra que estão travando batalhas físicas, mas que tem origem também na batalha espiritual. Nós aqui, se não estamos batalhando fisicamente em uma guerra, nós estamos todos os dias em uma batalha espiritual. Então a fé firme, a fé consistente, faz parte desta armadura de Deus para combater o inimigo. Mas Paulo também diz em Romanos 14, de 1 a 4, reflita também nessa passagem, que aquele que está enfermo na fé, o que é enfermo na fé? Sua fé está fraca, você está desanimada, você não está crendo que nada vai acontecer, mesmo sabendo e achando que em Jesus tem poder para todas as coisas, mas a sua fé está enfraquecida. Você está cheio de dúvidas no seu coração, você está sendo bombardeada na sua mente por outros que querem que a sua fé não seja firme e consistente. Mas a Bíblia nos diz, e Paulo confirma aqui, que todo aquele que crer em Jesus, ele é capaz, sim, de receber um milagre. Ele é capaz de resolver as suas angústias, as suas dificuldades pela fé que ele vai exercer em Jesus. Mas se tem aquele irmão fraco do seu lado, que ainda não tem essa fé consistente, não critique ele. Ajude ele a fortalecer a fé que ele já tem em Jesus. E você será abençoado pelo Senhor. Mateus 8, de 1 a 3, nós lemos. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. As multidões viviam seguindo a Jesus, porque a fama de Jesus estava correndo por todo o povo. E veio até Jesus um leproso e o adorou, dizendo, outra vez nos mostrando esta atitude de adoração, o espírito de adoração, que nós devemos chegar diante de Jesus adorando, dizendo que Ele é o seu Rei, o seu Senhor, o seu Redentor, que você ama estar com Ele, que você ama buscar a sua palavra. Então,
essa reverência, este engrandecimento que nós precisamos ter, fazer diante de Jesus, deve ser a primeira atitude. E depois vem a nossa súplica, vem o nosso pedido. E este leproso, naquela época a lepra era uma doença sem cura, a sociedade rejeitava os leprosos, separavam eles em um determinado lugar, eles viviam isolados da sociedade. Mas aquele leproso não temeu ser morto até por aquela multidão que estava seguindo a Jesus. Ele foi diante de Jesus porque ele tinha a convicção, a certeza de que ele poderia ser curado. Então a primeira atitude dele foi adorar a Jesus e disse o seguinte: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Veja que convicção. E Jesus, na mesma hora, e sem temer tocar no leproso, que era uma doença contagiosa, a lepra naquela época, estendendo a sua mão sobre ele, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E logo foi purificado aquele homem da sua lepra. Então veja que nós aí temos várias chaves importantíssimas para nos colocarmos diante de Jesus na hora que vamos levar as nossas súplicas, as nossas dificuldades diante dele. Mateus 8, de 5 a 10, lemos: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano. De novo, alguns romanos tiveram a revelação de Jesus como Filho de Deus. E disse a Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus na mesma hora disse, porque Jesus lê os nossos corações, os nossos pensamentos, ele viu a fé do centurião romano, e na mesma hora ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Então veja a determinação de Jesus em querer curar aqueles que demonstram ter fé nele. Mas o centurião ficou até surpreso com aquela atitude de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra daqui mesmo, Senhor, não precisa nem ir lá, e eu sei que o meu criado vai sarar. Porque eu também sou homem, que estou sob autoridade, e eu tenho outros debaixo da minha autoridade. E quando eu digo para eles, vai, eles vão, vem, e eles vêm. Então ele estava reconhecendo ali a autoridade de Jesus e a certeza que ele não precisaria nem chegar à sua casa. Dali mesmo, ele poderia curar o seu criado. E Jesus se maravilhou diante dessas palavras. E disse para todos aqueles que estavam ao redor deles, e tinham muitos judeus ali ao redor: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, analise todas essas passagens. Veja o contexto, veja as chaves, veja as atitudes que foram exaltadas por Jesus diante daqueles que estavam com as suas súplicas, e leve a sua súplica até Jesus com esse espírito de adoração, com essa fé consistente, e você vai receber, com certeza, uma resposta do seu Salvador. Muito obrigado, medite em família, e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!